Nunca se falou tanto sobre defesa da democracia quanto nas eleições de 2022. De fato, nós temos muitos motivos para preocupação com a situação da democracia no Brasil. Quem acha que esses motivos se encerraram com o resultado eleitoral e a vitória do Lula mostra que estava mais embarcado em uma narrativa partidária do que genuinamente preocupado com os destinos do país. Passada já com alguma folga a temporada de paixões eleitorais, a gente precisa falar sério sobre democracia. Vem comigo nos próximos minutos. As urnas mostraram um Brasil dividido por um embate de rejeições. Nas ruas, após o resultado dessas últimas eleições, a gente viu três sentimentos: alívio, frustração e cansaço. Se desejamos pacificar e reconstruir o Brasil, não podemos ignorar nenhum desses sentimentos. Primeiro, o alívio. Ninguém aguentava mais a baderna, a barbárie e o ruído promovidos cotidianamente pelo bolsonarismo. Retirar da presidência um promotor da desordem pode ajudar a modificar o ritmo da radicalização que está em curso no país. Mas isso depende, em boa medida, da forma como iremos tratar as raízes que movem essa radicalização. Olhemos a frustração. Para qualquer observador honesto, não é difícil entender as razões da desconfiança profunda de milhões de brasileiros diante do terceiro governo Lula que começa agora. Independente da justiça das críticas, o petismo jamais encarou os seus próprios defeitos com alguma franqueza. A culpa é sempre do outro. E o outro, que é qualquer um que por qualquer circunstância não escolhe apoiar o PT em um momento, vira sempre fascista e fanático, seja Geraldo Alckmin, Marina Silva ou Jair Bolsonaro. Vamos ao cansaço. O Brasil convulsiona nas ruas desde 2013. Antes que a década perdida se abatesse sobre nós, com os seus efeitos econômicos devastadores, antes que a pandemia nos trouxesse centenas de milhares de lutos mal vividos, antes que as redes sociais nos separassem em tribos e bolhas, já estávamos gritando juntos contra a construção de estádios e clamando por serviços públicos no padrão FIFA. Uma década depois, qual foi a resposta que nós articulamos coletivamente, como sociedade, para esse problema consensual que nos une? Passado o tempo das narrativas eleitorais, as forças democráticas precisam, de fato, empreender um esforço de reconstrução nacional, que abaixe a temperatura da polarização, que busque avançar diante dos consensos possíveis. Os motivos para preocupação, afinal de contas, são enormes. O mundo passa por um período de recessão democrática. Segundo o Democracy Report 2022 do VDEM Institute, o nível democrático do planeta recuou 30 anos. A gente voltou ao patamar de 1989, logo na queda do muro. Infelizmente, o Brasil não ficou de fora. Na classificação do Democracy Index 2022 da The Economist, o Brasil é considerado uma democracia falha por deficiências no funcionamento do governo, na participação social e na cultura política. Segundo pesquisas recentes, 67% dos brasileiros temiam ser vítima de violência em função das suas escolhas na última eleição. 71% não confiam nos partidos, 64% não confiam no Congresso, 31% não confia sequer na contagem dos votos. E ao contrário do que parece crer o TSE e muita gente que aplaudiu todas as posturas do ministro Alexandre de Moraes, não se resolve desconfiança com instituições por meio de silenciamento. Democracia dá trabalho e ela não sobrevive se não houver democratas dispostos a sustentá-la. É evidente que a demora em reconhecer a derrota por parte de Bolsonaro insuflou a radicalização e o comportamento golpista dos seus seguidores. É fato que o projeto bolsonarista tem um espírito autoritário. Só que deslegitimar ou ridicularizar os sentimentos que levaram 58 milhões de brasileiros a votarem em Jair Bolsonaro também é uma atitude autoritária. A democracia liberal, afinal de contas, se ergue sobre o compromisso de abraçar o pluralismo.
reconhecendo a legitimidade daqueles que discordam, daqueles que pensam diferente de nós. Um exercício que é tão doloroso quanto necessário. Por onde que a gente pode começar a reconquistar a crença das pessoas no sistema político? A gente tende a encarar a percepção generalizada de que no lugar de servir a sociedade, o Estado brasileiro é que se serve dela. A captura patrimonialista precisa dar lugar ao interesse público. Por isso, as instituições não podem se fechar conforme os interesses daqueles que a dirigem. Elas precisam se abrir à sociedade de fato. Dado que os partidos são responsáveis pela interlocução entre o eleitor e o sistema político, tem uma agenda muito importante de governança partidária. É surreal o nível de concentração de poder que nós temos na mão dos dirigentes partidários no Brasil. Para lidar com isso, a gente precisa implementar reformas importantes como o limite à reeleição de dirigentes, fim do nepotismo, transparência financeira dos partidos. Até porque hoje os partidos, em sua maioria, acabam funcionando no pior dos mundos. É como se fosse uma repartição pública na hora de receber a grana, mas como empresa familiar na hora de gastar. Um ponto fundamental de levar em conta também é que os humores de boa parte da sociedade a respeito do sistema político, a respeito da nossa democracia, também varia conforme a qualidade de vida, a percepção se a vida está melhorando. E nesse sentido, então, se a gente quer fortalecer a democracia, é fundamental reconstruir os grandes legados da nova república. Eu estou falando, em primeiro lugar, de estabilidade econômica, com controle da inflação por meio da responsabilidade fiscal. Isso não é luxo, isso é necessidade. Estou falando também de superação da fome, que exige mais eficiência dos programas de transferência de renda, na linha, por exemplo, do projeto de lei de responsabilidade social, que foi formulado pelo Centro de Debate de Política Pública, apresentado como projeto de lei pelo senador Tasso Gereissati, com apoio do Livres. E para viabilizar uma agenda como essa, é necessário fazer boa política e articular sustentação política para avançar com essa agenda no Congresso. O que já é por si só um capítulo à parte, né, em termos de desconfiança. Mensalão, petrolão, orçamento secreto levaram a população a substituir no imaginário a corrupção no que deveria ser o papel da negociação política. O remédio disponível para uma doença como essa é radicalizar a transparência. O economista Marcos Mendes tem uma excelente proposta para ajudar nesse sentido, a construir governabilidade. Seria revolucionário para a realidade brasileira se o governo decidisse se instalar de fato em torno de metas sociais claras e quantitativas. Enquanto vamos reduzir a pobreza extrema? Quanto vamos evoluir no aprendizado dos estudantes? Qual que é a meta para o controle do desmatamento? Onde queremos chegar nos rankings internacionais de inovação, por exemplo? Se a comunicação pública do governo fosse estruturada, de fato, em torno de perguntas-chave como essa que eu mencionei, e o governo se empenhasse em submeter toda a proposta vinda de onde vier a uma análise séria de impacto sobre esse tipo de indicador, de resultado-chave, o nível do debate público poderia ser transformado. E a conversa com o Congresso poderia acontecer às claras, com transparência absoluta, não com mensalão. Uma democracia saudável serve ao interesse público. Infelizmente, o que a gente vê no Brasil há muitos anos é o sequestro do orçamento por grupos de interesse. Isso corrói a legitimidade do sistema político. Essa é a grande chaga que os democratas brasileiros de todas as vertentes precisam enfrentar. Uma agenda republicana que resgate o interesse público das garras do patrimonialismo dos grupos de interesse concentrado e muito influente. Mais do que nunca, defender a democracia brasileira hoje é enfrentar o debate sincero, aberto e transparente sobre as prioridades do nosso Estado. Sem cuidar disso, não seremos capazes de cuidar das pessoas. E sem cuidar das pessoas, não tem como cuidar da democracia. Porque o que a gente não pode permitir, no fundo, por omissão ou por incompetência política, é que o autoritarismo se torne sedutor. Ele nunca é melhor que a democracia. Mas não é apenas com palavras
que a gente vai ser capaz de ativamente relembrar as pessoas disso.